Boa noite, igreja. Hoje o pastor me deu a incumbência de trazer um estudo para a igreja, tá? Que fala do o discípulo e o testemunho. Bom, nosso texto bíblico base é Atos 1:8. Pode projetar Atos 1:8 para a gente? Vamos lá. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pode voltar o slide. Irmãos, qual o objetivo do nosso estudo hoje, tá? O objetivo é conceituar o que é testemunho cristão, dizer qual o objetivo do testemunho cristão, dizer qual a condição essencial para a existência de um testemunho cristão efetivo, dizer quais as fontes do testemunho cristão, dizer qual a condição indispensável à eficácia do testemunho cristão e mostrar como compartilhar o seu testemunho pessoal em seu convívio diário. Esse é o objetivo do nosso estudo hoje, tá? Então vamos lá. Qual o conceito de testemunho cristão? Antes de conceituar testemunho, eu quero conceituar o que é discípulo, tá? O que é discípulo? Discípulo é aquele que é discipulado. É um aluno, um aprendiz, aquele que imita um mestre, tá bom? Em Mateus 28:19, Jesus diz o seguinte, pode projetar Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, Jesus ali, dá uma ordem, ide. Ele não está perguntando na hora que você quiser, se você quiser, quando tiver tempo, quando já no final da vida você já estiver aposentado, ele está mandando você ir a todo tempo e fazer discípulo. Entendeu? Ele não está pedindo aqui para fazer crente, não. Crente é aquele que crê em Jesus. Ok. Só que acontece, discípulo é muito mais que isso. Ele não só crê em Jesus, como ele procura ser cada dia como Jesus. Caminhar e fazer as coisas que Jesus, enquanto esteve aqui, fez. E deixou como exemplo. Então, o conceito de testemunho cristão é: o testemunho é aquilo que se declara a respeito de uma pessoa ou fato, com o objetivo de produzir convicção em alguém, em relação a alguém. No testemunho, nós temos 3 pessoas interessadas. A primeira é a testemunha, a que fala, a que declara algo a respeito de alguém ou alguma coisa. A segunda pessoa é o julgador, a pessoa que ouve e deve ser convencida pelo testemunho que é dado. A terceira pessoa é o réu. Réu aqui é a pessoa de quem se fala e a maior interessada na história. Em Atos 1:8, como nós vimos, Jesus encarregou os seus discípulos, ou seja, nós, tá, de serem suas testemunhas até os confins da terra. É essa a nossa responsabilidade. Entendemos então que no testemunho cristão, a pessoa que fala, quem que é? É o discípulo. Ele dá o testemunho para as pessoas daquilo que ele entende e sabe do nosso Senhor. A pessoa que ouve e deve ser convencida é o mundo, tá? Que é o julgador. E a pessoa de quem se fala e se espera pelo testemunho é Jesus Cristo, que aqui está figurando como réu. A pessoa de Jesus não está em julgamento, tá? Aqui é só para posicionar isso para que vocês compreendam. Mas seus ensinos são questionados o tempo todo, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Por isso nós temos muitas denominações que não pregam o verdadeiro evangelho. Então nós precisamos saber disso.
Jesus não está sendo julgado, mas os ensinamentos que ele nos deixou estão sendo julgados o tempo todo. A imensa responsabilidade que nos cabe, como discípulos do grande mestre, é apresentar ao mundo um testemunho convincente daquilo que Jesus nos deixou como testemunho. Então, o objetivo do testemunho do discípulo é, primeiro, que o testemunho seja o mais efetivo possível. O testemunho tem que provocar algo na pessoa que ouve. Tem que mexer com a estrutura dessa pessoa. E segundo, que o testemunho deixe claro ao mundo o fato de que o Cristo que pregamos tem poder suficiente para promover a transformação da natureza humana e também o aperfeiçoamento das estruturas sociais, levando ao mundo mais justo e menos violento. Somente Jesus pode provocar esse tipo de mudança. Uma mudança pessoal dentro de cada um e uma mudança no mundo. Somente através dele. Nenhum outro há que se possa fazer isso. E para atingirmos o objetivo, nós precisamos, primeiro, ter exatidão do conteúdo das declarações que fazemos a respeito de Cristo e suas doutrinas. Não dá para sair falando aí qualquer coisa. Então nós temos que ter esse conhecimento. Nós temos que ter uma base a partir da qual a gente informa as pessoas daquilo que nós queremos, como testemunho. Segundo, ter certeza do poder de produzir convencimento que o nosso testemunho tem. Assim, qualquer pessoa que de Cristo venha a ter conhecimento, fique tomada da mais genuína convicção de que o mesmo poder que operou ao tempo de Jesus quando andou entre nós, opera ainda hoje em nossas vidas e pode operar na vida da pessoa para quem você está testemunhando. Então nós temos que ter essa certeza que o nosso testemunho pode e provoca mudança nos demais. Tá? E qual a condição para a existência de um testemunho efetivo? Para provocar esse tipo de mudança? A única condição indispensável à existência de um testemunho eficaz é prévia ocorrência de uma experiência pessoal e íntima com Jesus Cristo. Sem essa, não se dá para se falar em testemunho. Não o cristão. Você pode testemunhar a respeito de qualquer outra coisa. De Cristo, se você não teve a sua experiência pessoal e íntima, irmãos, íntima, tá? Íntima, que provocou mudança efetiva dentro de nós, dentro do nosso coração, nas nossas vidas, tá? Essa intimidade com Jesus precisa ter. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que conhece, já ouviu falar do Bolsonaro. Sabe muitas vezes até onde ele está, o que ele fez hoje, o que ele fez ontem, onde ele falou. Se qualquer um de nós sairmos aqui agora e formos bater lá na porta da casa dele e pedir para jantar com ele abre a porta para a gente? Isso é falta de intimidade. Intimidade está aí. Eu tenho certeza que se eu bater a porta de Jesus, Jesus vai abrir para mim. Então é essa intimidade que nós precisamos ter com Deus. Não precisamos ser teólogos ou possuir um grande conhecimento para dar o nosso testemunho. Aquele irmão que aceita Cristo no culto da manhã, ele pode dar seu testemunho no culto da noite. Esse testemunho é um testemunho primário, é um testemunho do que aconteceu com ele, da sua conversão. Tão simplesmente isso. Claro que quanto maior o nosso conhecimento e intimidade com Cristo, mais completo, convincente e efetivo será nosso testemunho. Assim, devemos amadurecer na fé sempre. Sempre, nunca parar, sempre buscar conhecimento. Evidente também que somente o conhecimento da Bíblia não substitui essa experiência pessoal com Jesus Cristo. O diabo conhece a Bíblia de cabo a rabo. E ele é salvo. Então, só o conhecimento também não salva, tá? Agora, aonde eu posso buscar conhecimento, aonde eu posso buscar entendimento, para poder dar um testemunho, para que o meu testemunho cristão seja efetivo? Tá? Primeiro local de buscar conhecimento é uma experiência
pessoal com Jesus Cristo, ocorrida no ato da conversão, onde recebemos o Espírito Santo. Sem essa, nada se pode falar. O Espírito Santo que habita na gente, que vem habitar na gente quando nós aceitamos a Cristo na nossa conversão, é Ele quem nos habilita, que nos dá capacidade, ou seja, nos dá dons para que nós possamos dar um testemunho efetivo. Esse testemunho efetivo, provocando a mudança na pessoa, o que acontece é o fruto, que também é o Espírito Santo que nos dá. Então, primeira coisa, acima de tudo, é ter essa experiência pessoal, tá certo? Que ocorre no ato da conversão com o Espírito Santo. Segunda fonte, a Bíblia. É onde se encontra a palavra de Deus, seus ensinamentos a serem passados pelo mundo. Irmão, é o instrumento primordial do cristão, é a Bíblia. Leitura diária da Bíblia é necessário. Por quê? É só lá que nós vamos aprender os ensinamentos de Jesus, aquilo que Ele quer e espera da gente, aquilo que Ele quer que façamos. É somente lá que tem esse entendimento. Terceira fonte, meditação sobre os ensinamentos bíblicos, para que tenhamos pleno entendimento e possamos responder às objeções ao nosso testemunho cristão. Irmãos, quando nós damos o testemunho e quando nós falamos de Jesus para as pessoas, todos eles vêm com contra-argumento. Ah, porque isso não pode ser assim, eu não acredito nisso, porque isso daqui não pode ser. Olha, isso daqui é para aquela época, não é para agora. Isso daqui está defasado, ficou lá atrás, era para aquela época, não serve mais para a gente hoje. Então, somente estudando a palavra de Deus, somente vindo aqui na igreja, tendo esses estudos de quarta-feira, vindo na EBD de manhã, no domingo de manhã, é que ali nós nos alimentamos, ali que nós adquirimos o conhecimento que é passado por diversos irmãos aqui da igreja, tá? Para que a gente possa rebater esse tipo de argumento, para que a gente possa dar um testemunho e que esse testemunho provoque efetivamente a mudança nas pessoas que estão aí no mundo. Então nós precisamos fazer esse tipo de participação. Nós, como denominação, somos conhecidos por isso. E queremos que isso gostaríamos que isso fosse feito pelas demais. Mas se não pode ser feito por eles, que façamos nós. Que nos alimentemos nós e que saiamos e vamos dar o nosso testemunho aí para quem quiser e para quem pode estar ouvindo. Tá? A quarta fonte é a oração, para que Deus realize a sua obra redentora na vida de quem ouviu o seu testemunho. Irmãos, sem oração, esse tripé, a conversão pessoal, estudo da palavra e oração, sem isso nós não conseguimos fazer nada. E a oração aos irmãos, porque o testemunho é nosso, nós que vamos dar. Agora, quem convence é o Espírito Santo que vai habitar na pessoa, não somos nós. E nós temos que fazer o quê? Orar para aquele irmão. Orar para que ele se abra, se permita aceitar a Cristo. Para que ele se permita ter, do testemunho dado pela gente, uma mudança de vida. E assim possa, como nós, ser salvo. Bom, qual a condição para a eficácia do testemunho? Sabendo do conceito, sabendo das fontes, de como dar um testemunho, qual a condição para a eficácia do testemunho? Primeira, ter convicção sincera sobre o que estamos testemunhando. Não devemos tentar convencer qualquer pessoa de algo do qual não estejamos convencidos. Um testemunho sincero, se não convence, consegue ao menos o respeito de quem ouve. Irmão, ninguém aqui consegue testemunhar sobre aquilo que não acredita. O testemunho não fica crível. A pessoa lá não aceita. Se você mesmo não acredita naquilo que você está dando como testemunho, com certeza quem está ouvindo também não vai acreditar. Então nós precisamos crer efetivamente naquilo que nós estamos testemunhando. Segundo, o nosso comportamento tem que ser coerente com as nossas declarações.
O mundo está cansado de ouvir e ver pessoas ensinando como se deve agir e agindo de forma completamente diferente daquilo que fala. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não podemos ser assim. A palavra, ela realmente alcança as pessoas, mas o exemplo, ele te arrasta. Ele te arrasta com ele. Um fato importante está em que o testemunho oral, ele pode ser omitido. Basta simplesmente a gente fechar a boca, não falar nada. Seu testemunho oral pode ser omitido. Agora, já o testemunho comportamental, esse sempre vai existir. Porque é o dia a dia teu. É como você age no seu dia a dia. É como você lida com as pessoas. É como você interage com os outros. E esse comportamento é visível para qualquer um. E ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se está nos caminhos do Senhor, procurando se alimentar da palavra, agindo com oração, com certeza o teu comportamento não vai ser um comportamento de uma pessoa qualquer como as pessoas que estão aí no mundo. Então nós precisamos, nossos comportamentos têm que ser, tem que reproduzir aquilo que nós lemos, aquilo que nós procuramos entender e aquilo que Deus espera da gente. Terceiro, lembrar que o testemunho não é um ato facultativo. É ide, mas sim uma obrigação. Nunca será demais lembrar que a palavra usada para designar testemunha nas páginas do Novo Testamento é mártir. Palavra que em nossa língua assumiu o significado de alguém que expõe a própria vida a riscos para não omitir seu testemunho. É isso que se espera da gente. Como Estevão, que foi as últimas consequências defendendo Jesus, até ser apedrejado e morto. Deus espera isso de nós, fidelidade a toda a prova, inclusive com a sua vida. Menos que isso Deus não espera da gente. Então nós precisamos, por obrigação, testemunhar e fazer discípulo. É obrigação. Como eu falei no começo, não é facultativo, não é na hora que eu desejar, quando eu me aposentar, né, pastor? A hora que eu estiver tranquilão, aí eu vou lá e faço. Não. É fazer agora. Até porque você pode dar seu testemunho só com as suas atitudes. Bom, como compartilhar o seu testemunho pessoal? Tá? Diante de tudo isso que eu expus, aqui eu vou dar mais ou menos uma forma que vocês podem estar fazendo para poder dar um testemunho, dar o seu testemunho para as pessoas. Primeira coisa, escreva seu testemunho pessoal seguindo o seguinte esboço. Primeiro, como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Você escreve lá, como que era a minha vida? Quais os problemas que eu tinha, o que eu estava passando? Segundo, como você sentiu necessidade de conhecer a Cristo? O que te levou para uma igreja ou para conversar com uma pessoa? Tá? Terceiro, como foi sua experiência ao receber a Cristo? E quarto, como é a sua vida agora, depois de assumir o compromisso com Cristo? O que mudou nela depois disso? Tende esse esboço, é fácil de você testemunhar. Depois disso, você vai lá e faz uma relação de nomes de pessoa que você gostaria que tivesse uma experiência com Cristo. Vai lá, seleciona as pessoas que você acha que você consegue chegar e conversar e dar seu testemunho para ela. Coloca lá. Depois de fazer essa relação, ora por aquelas pessoas. Olha lá para a listinha e ore por cada um. Para que Deus abra os corações dele. Para que Deus dê a oportunidade de recebê-lo. Provoque uma mudança neles. Peça ao Espírito Santo que lhe dê condições para testemunhar as pessoas da sua relação. Irmãos, nós temos que pedir sempre a Deus, principalmente isso, porque Ele espera da gente isso. Então peçamos isso, peçamos que eu possa dar testemunho, que eu possa falar dele para outras pessoas. Com certeza Ele vai nos atender, porque é isso que Ele quer e espera da gente. Quando nós pedimos aquilo que está no centro da vontade dEle, com certeza Ele te atende.
O problema é que nós estamos acostumados a pedir o que não está no centro da vontade dele, é o que está no centro da nossa vontade. E aí, todos nós aqui temos exceção. Ah, minha vida não está boa. Claro que não está boa. Você não pede aquilo que está no centro da vontade dele, e sim o que está no centro da tua vontade. E a vontade dele é soberana, vai acontecer independente do que você queira. Então saiba, quanto mais você desejar fora da vontade dele, mais sofrimento você vai ter. Testemunhe a pelo menos uma pessoa nessa semana. Faça a relação, esboce o teu testemunho e converse com pelo menos uma pessoa. Testemunhe a mudança que Cristo teve na tua vida, pelo menos uma pessoa. Fale para ela. Coloque ela sentada e faça ela te ouvir. Fale para ela aquilo que Deus provocou em você. Que fez não só com você, que fez às vezes com várias pessoas da sua família. Mostre para ela. Muitas vezes essa pessoa convive com você e não sabe o que intimamente você sente, ou o que você sentiu. Então faça esse esforço. Se provoque, saia da inércia. Saindo da inércia fica mais fácil depois. A primeira vez é complicado. Quando o pastor também me chamou para falar lá na Sociedade de Homem, a primeira vez foi difícil. A gente fica com medo, fica com receio. E como o Flávio disse, nunca some, né, Flávio? Porque chama de novo e o negócio não some. A gente fica com medo de vir falar aqui de novo. E vai ficar todas as vezes, né? E se subir e não tiver medo, tem alguma coisa errada, né? E sexto, irmãos, memorize Romanos 8, 29. Pode projetar Romanos 8, 29 para a gente? Romanos 8, 29 diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mantenha aí por enquanto. Porquanto aos que de antemão conheceu, ele já te conhecia, já sabia de você, desde antes da fundação do mundo. Desde criar a primeira coisa, quando ele falou, haja luz, ele já sabia do que ia acontecer com você. E do que ele tinha preparado para você. Olha a responsabilidade que a gente tem, gente. E quão maravilhoso é que nós tenhamos essa responsabilidade, porque é isso que ele confia na gente, e espera da gente. Está escrito lá. E ele, também os predestinou. O que é predestinar? Dar destino. Qual o destino? Ser filhos dele, cordeiro com Jesus. Olha lá, está escrito na palavra, deu destino para cada um de nós que está aqui. Ele já deu esse destino. E como criança que ganha um presente novo, o que a criança quando ganha um presente novo faz? Sai em disparada contando para todo mundo. Olha o que eu ganhei, olha aqui, olha que maravilhoso. Mostra, não deixa ninguém pegar na mão, né? Mas mostra para os outros. Ainda bem que Deus não é assim. Por isso que a obra é dele. Então ele que vai convencer a outra pessoa. Então nós precisamos fazer como criança. Sair falando para todo mundo de Cristo, dizendo para ele aquilo que ele fez, aquilo que ele provocou na gente. Olha lá, para serem conformes à imagem do seu Filho. Está aí, discípulo. Imagem dele. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que ele, Jesus, receba a honra e glória. Porque é dele. O trabalho é dele, o Espírito Santo é dele, é a parte da Trindade que nos faz nos movermos para aquilo que ele deseja. É o que permite que nós tenhamos essa ligação com ele, e nós não fazemos uso disso. E aí todo mundo pergunta, mas por que hoje não ocorre como antigamente, lá na época dos apóstolos, tanta mudança? Porque hoje ele faz pessoalmente com cada um, ele não precisa de um apóstolo, ele pode fazer uso dele, não estou dizendo que ele não vai fazer uso das pessoas aqui, só que ele já está dentro de você, fazendo e operando, te dando milagre todos os dias. Milagres que a gente não vê, porque é pequenininho, são coisas simples, e que hoje a gente não dá o devido valor, mas é milagre. Pode voltar para a projeção. Irmãos,
aí chegou ao final do estudo. O objetivo do estudo foi mostrar a você a importância do testemunho e as condições indispensáveis para que ele possa se tornar realidade. Isso já está dentro de todos nós. Nós já tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus, que acredito que todos aqui aceitaram a Jesus. Intimamente, nós estamos trabalhando para que isso ocorra sempre, né, pastor? E vamos fazer isso até o final das nossas vidas, somente quando estivermos com Ele, vamos estar na plenitude. Então vamos continuar trabalhando para ter essa intimidade. Então só precisamos agora continuar lendo a Bíblia e orarmos, principalmente pelos demais. Como Paulo fazia. Paulo orava mais pelos outros do que por ele mesmo. E não podemos deixar de planejar. Claro que vai acontecer aquilo que Deus quer. Paulo, quando escreveu a carta aos romanos, planejava ir para Roma para que eles mandassem ele para a Espanha. Não foi. Mas foi para Roma preso. Não podemos planejar sim, devemos. A obra quem vai fazer é ele, porque se a gente entregar na mão dele, ele nos usa e nos faz trabalhar para que as coisas cooperem. Para nós e para aqueles que estão recebendo o nosso testemunho. E tenha ciência de que esse estudo é apenas um começo. À medida que crescemos na vida cristã, surgem novos desafios. Por isso é indispensável que você continue alimentando o seu espírito com palavra e oração, e assim cresça mais e mais na fé. Então precisamos disso o tempo todo. Não dá para deixar de participar das coisas de ensinamento. Hoje, quem nos discipula? Está aqui o nosso pastor. E você, na medida que você cresce com o seu testemunho, você discipula outros. Porque aqui nós vamos fazer o quê? Aquilo que Paulo falou. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então o objetivo, quando o pastor vem aqui, traz os ensinamentos para a gente, traz a palavra de Deus para a gente, é o quê? Nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então eu peço aos irmãos, vamos procurar realmente fazer essa mudança. Como denominação que tem vocação missionária, façamos a nossa parte em dar nosso testemunho àqueles que pelo menos estão próximos da gente. Ninguém aqui está pedindo para vocês ir para a África não, para falar desse testemunho, e lá num país onde não aceita os cristãos e dar o seu testemunho. Ninguém está pedindo isso, está pedindo para você fazer no seu convívio. Escolha 4, 5 pessoas que você sabe que não são convertidos, converse com eles, dê seu testemunho para eles. Faça isso. Na igreja também tem trabalho para fazer de missionário, que não falta. Falta até braço, né, Mauro? Para fazer a cabeça, tudo. Falta gente. Falta gente. Então nós precisamos fazer isso. Se não iniciarmos primeiro com os domésticos da fé, como nós vamos atender os demais? Então podemos fazer isso. Então eu quero deixar aqui um pouquinho desse entendimento que eu tive a respeito do material que o pastor me passou e do estudo que ele pediu. Então que pensamos sempre, sejamos discípulos, não só crentes, sejamos discípulos. Procuremos cada dia mais e mais sermos parecidos com Jesus. Amém?